Fala, turminha, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Falando aqui, o professor Eduardo, professor do curso de Robótica, curso esse oferecido pela Escola Compacta Cursos, ministrado no Colégio Nogueira, Unidade Timbu-Guaçu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esta videoaula. Sejam bem-vindos, então, a mais uma videoaula do nosso curso de robótica, né? Estamos falando do módulo de manutenção e montagem de computadores. Lembrando, nossas aulas presenciais voltaram e eu espero que todos vocês estejam bem. Para aqueles que ainda não podem frequentar as aulas, nós continuamos com as aulas online aqui, com as web aulas, com o nosso conteúdo, de uma forma bem didática, para que todos possam acompanhar o curso, esperando toda essa situação de pandemia voltar, e nós voltarmos às nossas atividades em sala de aula, nossas aulas interativas, lá no Colégio Nogueira, tudo bem? Pessoal, dando continuidade, na nossa última aula, né, na nossa aula, eu vou pegar minha apostila aqui para tirar uma cola, aula 11, onde nós falamos de sistemas operacionais. Nós falamos do sistema operacional Windows. A apostila de vocês na página 79, tá? Só recapitulando aqui para que vocês lembrem, né? Afinal, já faz uma semana que nós nos vimos. Então, vamos lá. Na apostila, a apostila fala do Windows 7, né? Porém, como eu falei para vocês já estão carecas de saber, a tecnologia, ela evolui muito rápido. Então, do tempo que nós formatamos essa apostila até agora no nosso curso, já foi lançado o Windows XP e também o Windows 10 pela Microsoft. E hoje o sistema mais utilizado é o sistema Windows 10, além de outros sistemas operacionais que tem aí no mercado, tudo bem? Então, na nossa última aula, eu falei do Windows 10, eu falei o que é o sistema operacional Windows. Eu falei para vocês quais as diferenças do sistema operacional Windows. Eu falei para vocês o que tem de novidade na última atualização da versão Windows para computador, tudo bem? Esse foi o assunto da nossa última aula, pessoal. E nessa aula, falando de sistemas operacionais, eu falei do sistema Windows 10, que é o mais comum, o sistema mais operacional doméstico mais utilizado. E eu também comentei com vocês que existe um outro sistema operacional, que é o sistema Linux. Esse sistema Linux, pessoal, ele é um pouco diferente, tá? E, na verdade, talvez eu possa até falar que ele é mais do que um sistema operacional, tá? Linux é um tipo de tecnologia, ele está presente em diversos sistemas operacionais. Inclusive, pessoal, no curso de robótica, sistema de automatização de muitas das coisas, a maioria dos sistemas operacionais utilizados na robótica são sistema Linux, tá? Então, por isso eu achei importante trazer para vocês um vídeo explicando o que é Linux, para que vocês tenham noção, estejam por dentro dessa tecnologia e possam ficar atentos quando surgir essa palavra, tá? Linux, para que vocês tenham pelo menos uma base de conhecimento, sabe, do que se trata essa tecnologia, de como ela é feita, onde ela é aplicada, onde ela está presente no nosso dia a dia, tudo bem? Tem um vídeo, pessoal, no YouTube de um colega meu, onde ele explica o que é Linux para computadores, tá legal? E eu vou postar esse vídeo aqui na nossa aula, um vídeo bem didático, vocês possam entender agora, pessoal, nessa aula, dando sequência falando de sistema operacional, falando do Windows 7, do Windows 10, e agora a gente vai falar um pouquinho de sistemas operacionais e tecnologia Linux. Fiquem com esse vídeo, a gente volta já já. O que é Linux, afinal de contas? Tem muitas explicações sobre isso na internet, aqui no YouTube mesmo você acha várias, tem até a minha explicação lá de 2014. Eu acho que todas elas falham um pouco em explicar o que realmente é essa tecnologia, incluindo a minha. Talvez isso aconteça porque Linux é uma coisa relativamente complexa de se explicar. Para quem simplesmente está querendo utilizar o computador sem fazer maiores perguntas, pode até nem fazer tanto sentido. Se isso vai mudar a sua vida, acho que depende um pouco. É quase como entender que CPU não é gabinete. Linux não é só um sistema operacional, tem muito mais coisa para saber ali.
É comum, na verdade, até se a gente for ver, chamar Linux de sistema operacional. Você deve ter visto vídeos no YouTube explicando justamente isso. Linux é um sistema operacional, assim como Windows e macOS. Talvez seja a forma mais simples de fazer alguém que nunca ouviu falar sobre entender de fato alguma coisa. O problema é que Linux não é exatamente isso. Não importa o que está escrito ou o que é dito, o que importa é o que realmente é. Acho que essa concepção, inclusive, vale para tudo, não só para Linux. Para mim, a melhor definição de Linux é essa aqui. Linux é uma tecnologia, um componente de um sistema operacional chamado kernel, que hoje conta com ferramentas que se estendem um pouco além dele, inclusive. Uma tecnologia que é aplicada para as mais diversas finalidades, desde o seu relógio de pulso, passando pelo seu computador, o seu smartphone, até grandes colisores de partículas e, sei lá, ordenhadeiras também, por que não? E claro, a palavra-chave nessa explicação é naturalmente kernel. Invariavelmente você vai achar pessoas falando sobre o termo o kernel Linux. Beleza, então a gente precisa entender o que é kernel. Kernel é uma palavra que não tem uma tradução específica para o português, porque várias podem significar núcleo, dependendo do conceito. Mas é aplicado geralmente à computação, fazendo referência ao núcleo de um sistema operacional. E aí entra aquela parte da pessoa perguntando assim, ué, mas que núcleo é esse? O meu Windows tem núcleo? Nunca vi. O Windows tem kernel também? Sim, todo sistema operacional possui um kernel, seja o Windows, macOS, FreeBSD, Linux ou qualquer outro. Se nós dividirmos um sistema operacional completo em camadas, o kernel é a parte responsável por gerenciar o hardware. É nele que os drivers de dispositivos estão. Em outras palavras, é o kernel que faz ali o meio campo entre os aplicativos e o seu hardware. Quando você dá play no Spotify em alguma música, é graças ao kernel que o seu fone de ouvido ou caixa de som consegue reproduzir essa música. Graças à sua placa de rede que o kernel gerencia, que você consegue baixar essa música via streaming da internet. Para dar um outro exemplo, quando você inicia o seu game favorito, seja ele qual for, é o kernel que aloca recursos na máquina, CPU, RAM, GPU e tudo mais que o jogo precisa para funcionar. O kernel está diretamente ligado a como o sistema vai lidar justamente com o CPU, com a memória RAM, com a sua placa de vídeo, com o seu armazenamento, enfim, com todos os seus componentes físicos. E o Linux é uma tecnologia desse tipo, um kernel. Visto que ele não é o único kernel, um dos grandes diferenciais do Linux como tecnologia é ter seu código aberto e ser gratuito. Então, nós podemos dizer que o Linux seja open source, outro termo que você vai ouvir bastante se estudar sobre isso, que literalmente significa código aberto em inglês. Essa tecnologia poderosa foi criada originalmente pelo finlandês Linus Torvalds e é completamente acessível para qualquer um que queira estudar, modificar, melhorar, redistribuir as modificações que fez nesse código como bem entender e aplicar onde quiser também. Você mesmo pode ir até o site kernel.org e baixar o kernel Linux inteiro gratuitamente para você. Tudo bem que provavelmente você não vai conseguir fazer muita coisa só com o kernel, porque justamente é necessário aplicações no entorno dele para ele ter algum significado. Hoje existe uma instituição chamada Linux Foundation, que funciona como um consórcio de grandes empresas que ajuda a organizar o sistema de pagamentos dos desenvolvedores fixos do Linux, organizar também alguns padrões da indústria que estão relacionados ao Linux, como por exemplo os sistemas operacionais de carros inteligentes e, claro, tentar impulsionar o uso de tecnologias abertas de forma geral, não somente Linux, onde várias empresas, algumas até super populares como Intel, Microsoft, Google, Facebook, Samsung, Sony e muitas outras, não só do mercado de tecnologia estritamente, injetam um dinheiro pesado no desenvolvimento do Linux e submetem sugestões de modificações para melhorar o kernel quase que diariamente. Todas as melhorias são compartilhadas com a comunidade de forma voluntária entre todas essas empresas e entre a gente também. Afinal de contas, Linux não tem um dono específico. E isso acabou gerando uma infinidade de dispositivos eletrônicos que rodam Linux nas nossas vidas. Por ser de código aberto e poder ser modificado para se adaptar a quase qualquer necessidade, o Linux roda em diversos dispositivos diferentes de fato, na sua TV, no seu roteador, no caixa eletrônico, carros inteligentes, como eu tinha falado, com aqueles computadores de bordo, nos aviões, em satélites, no seu PC também, mas sem dúvida o maior case de sucesso do Linux é a internet. O mundo dos servidores e de cloud computing é baseado em Linux em grande parte. Então agradeça ao Pinguim se você pode acessar o YouTube hoje em dia. Se você está usando o Android para ver esse vídeo, já está usando o Linux 2 vezes e talvez nem tenha percebido.
Se você já pesquisou sobre Linux alguma vez, deve ter se deparado com alguns nomes tipo Ubuntu, Linux Mint, Arch Linux, Debian talvez, e muitos outros, né? Esses são nomes de projetos que chamamos de distribuições Linux, ou distros para ficar um pouco menor. Uma distro é o resultado do esforço de uma empresa ou de uma comunidade de desenvolvedores de criar um sistema operacional que use como kernel o Linux, acoplando geralmente inúmeros outros softwares de código aberto em cima, mas não necessariamente softwares só de código aberto. O Linux não está nem perto de ser o único software open source desenvolvido e mantido pelas pessoas e empresas hoje em dia. Existe todo um ecossistema de aplicações que as pessoas usam diretamente, diariamente, e nem se dão conta das suas raízes open source. Posso até citar alguns exemplos aqui, como por exemplo o navegador Chromium, que dá origem ao Google Chrome, e até o novo Microsoft Edge, entre muitos outros. O Firefox também open source, o Open Broadcaster Studio, ou OBS, muito utilizado para fazer lives hoje em dia, que tem até Open no próprio nome, né? E é impossível, eu acho, listar todos eles. Existem N programas desse tipo. Visto que o Linux é uma parte um pouco mais estrutural do sistema, como você já aprendeu, sendo o kernel, que é a base da coisa toda, a parte onde você clica é responsabilidade de outro departamento. É aí que entram as interfaces como o GNOME Shell, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, entre muitas outras. O Ubuntu utiliza o GNOME Shell, por exemplo, o Manjaro costuma utilizar o KDE Plasma entre uma das suas opções, o XFCE é muito utilizado pelo Ubuntu Studio, o Cinnamon é a interface padrão do Linux Mint, entre outras. O que uma distribuição Linux faz é agrupar todos esses pacotes de software, fazendo geralmente uma curadoria, modificando e adaptando, muitas vezes até também criando novos softwares e usando toda essa liberdade que o software open source dá. Isso é colocado em cima do kernel Linux e o resultado é o que você vê aí, uma distribuição de software ou distro. E essa sim, talvez mais parecida com a proposta de um Windows ou de um macOS, dependendo de qual distro você observar também. Se você for querer comparar o Windows com Linux, na verdade você deveria estar comparando uma distro específica que você vai escolher com o Windows, porque do contrário eles não são nem a mesma coisa. Existem dezenas, talvez até centenas de distribuições Linux criadas para atender todo o tipo de necessidade. Parte-se ali do princípio de que quando as pessoas são livres para criar soluções para uma demanda específica, elas assim o farão. E existem tantas justamente por conta dessa liberdade das pessoas criarem em cima do material já existente, algo que você não vê com tanta frequência assim no Windows ou no macOS. Não existe tipo um Windows focado em games ou um Windows focado em design. O sistema da Microsoft tenta fazer tudo isso ao mesmo tempo da melhor forma que puder. Existem também algumas distribuições Linux de uso mais genérico assim, mais semelhante ao que o Windows se propõe, de fazer tudo um pouquinho, que você vai usar para trabalhar, estudar, jogar, assim como outras que têm um propósito bem mais estrito e específico, como trabalhar com edição de áudio, trabalhar com um tipo específico de servidor, como servidor de arquivos, por exemplo, ou se é um sistema para usar com emuladores de jogos antigos, focando em fazer uma tarefa muito bem, ao invés de tentar abraçar todas as possibilidades. Até onde isso vai depende exclusivamente da criatividade dos desenvolvedores, talvez até mesmo da sua criatividade de quando baixar uma distribuição, adaptar ela talvez para alguma coisa que você queira fazer. O que é Linux, então? É uma tecnologia muito interessante que pode ser aplicada em vários lugares diferentes que você certamente deveria conhecer. Você pode até não utilizar no seu computador, ali no seu desktop, afinal, você pode preferir usar o Windows ou macOS, mas não há como viver o mundo da tecnologia hoje em dia sem Linux. E aprender um pouco mais sobre ele vai te ajudar a entender também como o nosso mundo funciona, pelo menos um pouquinho. A gente fala muito sobre tecnologia open source aqui no canal, e Linux é, sem dúvida, um dos assuntos recorrentes, então se você curtiu, não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e também deixar aquele like. Te vejo na próxima oportunidade. Valeu e falou!